Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Sebastião. Nesse vídeo farei a correção dos exercícios 3 a 7 do livro Física, Contexto e Aplicações. Então, exercício 3, o enunciado, cite duas vantagens de escrever os números na notação científica. Então, vou pegar aqui um número bem grande aqui, 1 trilhão, tá? Então, esse número aqui, a gente pode ver que ele é bem extenso. Eu posso escrever resumido através de notação científica, né? Então, eu posso escrever esse número aqui, 1 trilhão, como 1 vezes 10 elevado a 12, tá? Então, fica bem mais fácil. Então, uma vantagem de escrever em notação científica é que torna a escrita mais compacta, né? Fica mais compacta a escrita. E outra vantagem da notação científica é que torna a realização de operações, por exemplo, multiplicação, divisão e soma, mais fácil, tá? Então, essas são as duas principais vantagens da utilização da notação científica, tá bom? Vamos continuar agora, exercício número 4. Deixa eu só completar aqui a escrita, ok? Agora vamos para o exercício 4. Então, exercício 4, complete no caderno as igualdades seguintes conforme o exemplo. Então, o exemplo aqui está 100, tá? É igual a 100, numeral, tá? É igual a 10 elevado a 2. Então, esse expoente aqui vai ser a quantidade de zeros que a gente vai estar no número, tá? Então, por exemplo, agora vamos fazer o item A, tá? 1000, está escrito aqui, 1000 é igual a 10 elevado à terceira, tá? Contei a quantidade de zeros e coloco no expoente, 100.000. Vamos escrever 100.000 aqui em numeral. Então, quantos zeros existem? 5. Então, vai ser 10 elevado a 5. 1 milhão. 1 milhão são 6 zeros, né? Então, deixa eu escrever aqui o numeral dele. Então, é 10 elevado a sexta. 1 centésimo. Então, agora é número menor que 1. Então, 1 centésimo é 0,01. Que é igual. Agora, o expoente vai ficar negativo. Então, vou contar a quantidade de zeros. Eu tenho 2 zeros. Então, vai ser 10 elevado a menos 2. Tá? 1 décimo de milésimo. 1 décimo de milésimo. Então, tem aqui 1 décimo de milésimo. É 10 elevado a menos 4. Tá? Eu tenho 4 zeros. 1 milionésimo. Eu tenho aqui 10 elevado a menos 6. Lembrando que a base será 10 e o expoente será a quantidade de zeros. Então, tá? Então, se tiver um número maior que 1, meu expoente será positivo. Se o número for menor que 1, meu expoente será negativo. Então, exercício 5. Complete no caderno as igualdades seguintes conforme o exemplo. Então, eu tenho um exemplo aqui, 3,4 vezes 10 elevado a 5. Então, como eu tenho aqui uma vírgula, tá? Como que eu vou fazer? A quantidade de vírgulas, de casas, né, que eu tiver aqui depois da vírgula, eu vou diminuir aqui a quantidade do expoente. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, ao invés de escrever 3,4, eu vou escrever 34. Como eu tenho uma casa decimal aqui, né, depois da vírgula, eu vou diminuir a quantidade de zeros, tá? Eu tenho 5 zeros aqui no expoente. Como eu estou diminuindo uma casa decimal, eu vou acrescentar 4 zeros, tá? Ao invés de 5, conforme o expoente. Então, vai ficar 340.000. Vamos fazer o item A, tá? Então, item A, o que eu vou ter? 2. Como eu não tenho vírgula aqui, então eu vou escrever 3 zeros, né? Por quê? 10 elevado à terceira. Item B, eu tenho aqui 1,2 vezes 10 elevado a 6, tá? Então, eu não vou escrever 6 zeros. Por quê? Eu tenho aqui 1,2, então vou escrever 12, tá? E vou diminuir a quantidade de zero em 1, tá? Então, ao invés de escrever 6 zeros, eu vou escrever somente 5 zeros, tá? Justamente porque eu tenho uma casa decimal aqui depois da vírgula, tá? Então, meu resultado aqui é 1.200.000. Item C, quando for expoente negativo, eu vou posicionar a parte inteira na casa decimal referente. Então, vamos escrever aqui, ó, 0,0. Como menos 2 é a segunda casa decimal, então eu vou escrever o 7 e o 5, tá? Item D aqui, mesma coisa, tá? Tem um 8, que é a parte inteira, então eu vou acrescentando 0 até chegar à quinta casa. Então, ó, 0, quinta casa depois da vírgula, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, vamos agora para o exercício 6. Então, o exercício 6 pede, usando a regra prática sugerida no texto do livro, escreva no caderno os números seguintes em notação científica.
Então, o item A aqui eu tenho 382. Então, relembrando, para eu escrever a notação científica, eu tenho que colocar a parte inteira de um número entre 1 e 9. Tá? Então, de 1 a 9 é a parte inteira. Então, nesse caso aqui, que se eu quero transformar 382, eu vou ter que escrever a parte inteira, vai ter que ser entre um número de 1 e 9. Né? Então, seria só o 3. Então, vou contar, a vírgula está aqui, vou contar a quantidade de casas que eu vou andar à esquerda. Então, 1, 2. Então, a minha resposta aqui será 3,82 vezes 10 elevado a 2. Por que elevado a 2? Porque a vírgula andou 2 casas à esquerda. Item B. Quantas casas a vírgula vai andar? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou escrever 2,12 vezes 10 elevado a 4. Esse caso aqui, 62 milhões. Então, vai ser 6,2, tá? Vezes 10 elevado a 7. Por que eu não escrevi 62? Porque a notação científica pede que a parte inteira esteja entre 1 e 9. Tá? Agora, número expoente negativo, 0,042. Então, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Então, eu vou ter 4,2 vezes 10 elevado a menos 2. Tá? E esse aqui, a vírgula vai vir para cá. Então, vai ser 7,5 vezes 10 elevado a menos 1. E esse outro caso aqui, 6,9 vezes 10. Quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 elevado a menos 5. Tá bom? Vamos agora para o exercício 7. Agora, para finalizar o vídeo, exercício 7, dado os números 3 vezes 10 elevado a menos 6 e 7 vezes 10 elevado a menos 6, qual deles é o maior? Então, o que a gente vai verificar? Vai verificar aqui potência. Então, como a potência é igual, tá? Eles são equivalentes. E aí eu verifico o número, né, a parte inteira aqui. Então, qual que é maior entre 3 e 7? Já que aqui os expoentes são iguais. Então, o maior é 7, né? Porque 7 é maior que 3. Então, o maior é 7 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Item B. Agora, coloque em ordem crescente. Novamente, a gente vai ver aqui, né, a ordem de grandeza aqui. Então, o expoente aqui é 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 7. Como eu tenho que colocar em ordem crescente, vai ser do menor para o maior. Então, o menor deles é esse aqui, porque o expoente 10 elevado a menos 7. Então, o menor é 10 vezes 10 elevado a menos 7. O seguinte, qual desses expoentes aqui é o menor? É esse aqui. Então, 4 vezes 10 elevado a menos 5, que é menor que 2 vezes 10 elevado a menos 2. Tá ok? Então, não se esqueça aí, dê o seu like. Um abraço, até a próxima.